Qual espaço a Igreja de Jesus pode ou deve ocupar na sua vida? Isto é, na sua rotina, na sua semana, no seu dia a dia, que espaço a Igreja de Jesus ocupa ou deve ocupar? Existem três possibilidades, geralmente. Primeiro, a Igreja é dispensável, ou seja, ela é opcional. É a pessoa que não participa da Igreja ou participa de forma inconstante, não tem uma regularidade, uma assiduidade. A Igreja é um lugar que eu visito, é um grupo de pessoas com quem eu me encontro, mas eu faço um tour quando é possível, de vez em nunca. Segunda possibilidade é a Igreja ser uma experiência litúrgica. Até há uma certa regularidade, uma assiduidade, mas é uma frequência impessoal, apenas formal, apenas ritualista. Ou seja, quando eu vou à igreja, não buscando me relacionar com pessoas, com uma comunidade, mas é quando eu quero apenas participar de um rito sagrado, que é ministrado por um ministro, um sacerdote sagrado, ungido, num dia sagrado. Geralmente é o domingo, a maioria das vezes, em alguns casos é num sábado. E esse rito, essa liturgia é vivenciada, restrita a um local sagrado chamado de templo. Temos a visão da igreja como dispensável, a igreja litúrgica, e uma visão mais adequada, mais bacana, chamada visão pessoal ou interpessoal. É quando a minha experiência com a igreja não se limita a participar de um rito num lugar santo, num dia santo, ministrado por um sacerdote, um clero que se distingue dos leigos. Não. Participar da igreja é uma experiência em comunidade assídua, mas em comunidade. Eu me envolvo com pessoas que professam a fé no mesmo Cristo, creem nas mesmas coisas, seguem o mesmo estilo de vida, para muito além dos limites da religião, além do culto local, além do clero oficial, além do dia sagrado, além de um lugar sagrado. Essa experiência é relacional. Eu me relaciono, eu tenho amizade, eu tenho amor fraternal, eu compartilho da vida com Jesus, com irmãos, eu chamo de irmãos. Com esses irmãos, regularmente, eu louvo a Deus. Eu me encontro com eles e aprendo junto deles da palavra. Eu oro junto com eles, por eles, eles oram por mim. Eu como do pão, eu bebo do cálice regularmente com esses irmãos. Eu compartilho necessidades e ajudas, ou seja, eu os ajudo quando precisam e eu sou ajudado por eles quando eu preciso. E eu sirvo a minha própria comunidade, igreja, com esses irmãos. E também sirvo a minha cidade, o mundo, o lugar onde eu vivo. Qual que é o seu entendimento, qual é a sua vivência de igreja? É uma experiência de algo que é dispensável? É apenas uma experiência litúrgica? Ou é uma comunidade da qual você faz parte de maneira pessoal? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse estudo bíblico, essa mensagem da Igreja Batista Fonte Morungaba. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Chegamos no capítulo 4, finalzinho da carta. Paulo fala de 10 pessoas que são uma referência para nós em termos de compromisso com Jesus. Nesse trecho de saudações finais dessa carta, que é inspirada pelo Espírito, vem direto do coração de Deus para nós, existem 10 nomes de pessoas que servem de exemplo de lealdade a Cristo, e uma delas é Ninfa, é a 9ª pessoa, e ela se encontra citada no versículo 15 e 16 da carta, em que Paulo escreve dizendo o seguinte, Colossenses 4,15: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ninfa não tinha a igreja como um acessório dispensável na sua vida. Igreja para ela também não era uma experiência litúrgica, espiritualizada, impessoal. A igreja para Ninfa era uma comunidade, pessoas, uma comunidade de fé, pessoas com quem ela compartilhava a fé.
e com as quais ela estava profundamente e intimamente envolvida. Por isso que Paulo diz: mandem minhas saudações à Ninfa e à igreja que se reúne em sua casa. Igreja que se reúne em sua casa. Nós temos 3 cidades aqui na região do Vale do Rio Lico, antiga região do Vale do Rio Lico, lá no Oriente Antigo: Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Cidades que ficavam muito perto uma da outra. O Evangelho chegou a essa região na época da expansão do cristianismo, a partir de Jerusalém para Judéia, Samaria e confins da terra. E comunidades locais de seguidores de Jesus se formaram mais ou menos na mesma época nessas 3 cidades. Por isso que Paulo, quando escreve para os Colossenses, ele manda saudações através da carta aos Colossenses para os de Laodiceia. E ele escreveu uma carta aos Laodicenses também. O verso 15 que nós lemos diz assim: mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia. E perceba que um dos lugares onde a igreja de Laodiceia se reunia era numa casa de Ninfa. Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Saiba de uma coisa: não havia templos cristãos no início da história da igreja. Não havia o costume de se construir templos para os cristãos se reunirem. Eles se reuniam predominantemente nas casas e também se reuniam em outros lugares disponíveis. Mas vários outros textos do Novo Testamento mostram que os lares eram predominantemente o local de reuniões da igreja. Por exemplo, Romanos 16, 3-5, Paulo diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. E Paulo diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja se reunia na casa desse casal, Priscila e Áquila. Filemão, versos 1 e 2, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Atos 12 conta algo muito interessante. Pedro é liberto da prisão pelo poder do Senhor através de um anjo, e ele se dirige à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Ainda que a igreja não se reunisse formalmente na casa de Maria, você pode argumentar, é fato que muita gente estava se reunindo ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar, com o intuito de orar. 1 Coríntios 16, 19 diz também que Priscila e Áquila saúdam afetuosamente os crentes de Corinto no Senhor, e a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila manda saudação para os crentes de Corinto. A igreja local era um grupo ou grupos domiciliares. Curiosidade: só no 3º século, mas no 300 e pouco, 4º século, os cristãos começaram a construir templos e catedrais. Por exemplo, a história diz que a Basílica de São João em Latrão é oficialmente a primeira igreja construída para cultos, para encontros religiosos. Então, quando o imperador romano Constantino ele se converte ao cristianismo por volta do ano 312, ele doou ao Papa Melquíades o Palácio do Latrão, que ele havia mandado construir numa colina chamada Célio. Ele havia construído esse palácio para sua mulher, Fausta. No ano 320, ali foi construída uma igreja, a Igreja do Latrão, a primeira de todas as igrejas do Ocidente, considerada assim de maneira formal. Essa igreja é tida como a mãe, né? A Basílica de São João é a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo. É claro que isso fez mais mal do que bem ao cristianismo, mas nós não vamos nos deter nesse ponto. O que eu quero mostrar para você é que Ninfa, essa mulher citada por Paulo em Colossenses 4, ela é para nós uma referência de uma crente que abriu as portas de sua casa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninfa, a crente que abriu as portas de sua casa para a igreja. 2 lições
preciosas podem ser tiradas para a nossa vida. Primeira lição, a igreja. A igreja é uma comunidade cristã e não um local ou uma liturgia. Eu vou repetir. A igreja é uma comunidade cristã e não um local ou uma liturgia. Mandem minhas saudações à Ninfa e à igreja que se reúne em sua casa. Possivelmente Ninfa fosse uma pessoa rica, uma mulher de posses, pelo menos tinha uma condição financeira privilegiada para ter uma casa, uma residência relativamente grande onde os cristãos da cidade de Laodiceia se reuniam, mostrando que a igreja é um grupo de pessoas e não um lugar fixo. Lugares sagrados foram abolidos na nova aliança, a aliança de Cristo. Jesus já tinha dito, e o apóstolo João registra no seu Evangelho, capítulo 4, versículo 21, vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Havia uma briga entre samaritanos e judeus sobre qual o lugar oficial para adorar, e Jesus disse, os dois estão errados, não é nem um nem outro. Nós cristãos rejeitamos, reprovamos a crença em templos como lugares sagrados, santos, onde se realizam ritos e liturgias santos por sacerdotes santos, que viabilizam experiências com Deus, viabiliza que Deus escute orações, que você obtenha favores de Deus ali. O apóstolo Pedro escreveu muito claramente, à medida que se aproximam dele, 1 Pedro 2, 4 e 5, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também, vocês crentes, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja como Pedro, de maneira completa, em poucas palavras, acaba com todas as limitações religiosas. O local sagrado acabou, agora o local são os crentes. Os ritos sagrados acabaram, agora toda a nossa vida é uma oferenda santa ao Senhor. Não há dia sagrado, não há mais local sagrado, não há mais pessoas sagradas. Todos os dias, todos os lugares, todas as pessoas e todas as ações. Por que a nossa tendência é preferir um templo físico do que aceitar a ideia de um templo espiritual? Meu palpite é que a ideia de um prédio como sendo um local sagrado facilita as coisas para a gente. Porque é ali naquele lugar sagrado que o fiel deve manter sua reverência, sua santidade. Estar ali garante a ele a obtenção de favores e graças. Mas fica a situação cômoda de que ao sair do templo, eu não estou mais na presença de Deus. Eu posso viver como eu quiser, porque eu deixei Deus ali naquele lugar e as minhas ações não necessariamente precisam ter uma ética, não precisam ser consagradas a Cristo, porque o que é consagrado ao Senhor é aquilo que é realizado dentro do templo pelo sacerdote. A ideia de templo espiritual, ou seja, todos nós somos habitação do Senhor, é uma ideia que complica tudo, dificulta as coisas para nós. A reverência para com Deus, a santidade, nesse caso, se nós somos habitação de Deus, a reverência e a santidade precisam ser ininterruptas, precisam ser feitas em todos os lugares. O sacrifício espiritual oferecido a Deus não é o rito praticado pelo sacerdote no templo. Esse sacrifício é a minha vida toda, que eu levo no meu dia a dia, como trato as pessoas do meu convívio, o que eu faço com aqueles que estão passando por necessidade ao meu redor, o modo como eu uso o meu tempo, como realizo o meu trabalho, como trato a minha família. Isso tudo precisa se tornar rito, precisa se tornar sacrifício que eu ofereço ao Senhor. Assim, um templo religioso é apenas um local onde a igreja, as pessoas se reúnem. Nada mais do que isso. Os crentes em Cristo Jesus podem se reunir numa casa, podem se reunir numa escola, podem se reunir na praça pública, numa sala de cinema, num salão de hotel, não há problema nenhum. A igreja não é um local, a igreja são pessoas consagradas a Cristo que se reúnem. Então, Ninfa nos ensina que a igreja não é uma opção na agenda e nem apenas uma liturgia
impessoal. Para o verdadeiro seguidor de Jesus, igreja é comunidade. Gente que compartilha das mesmas crenças e mesmas verdades. Gente que compartilha os mesmos valores e padrões morais. Gente que tem os mesmos alvos, as mesmas esperanças. O local onde essas pessoas, essa comunidade se reúne é secundário. O sagrado é o fato de que cada uma dessas pessoas vive em Cristo, com Cristo, para Cristo e se encontra para comungar o Cristo. Mas há um perigo nesse conceito de igreja como comunidade de relacionamentos. O perigo é os relacionamentos se desbotarem. Esses relacionamentos perderem o colorido da sacralidade. Essas pessoas de uma mesma igreja que passam a ter familiaridade entre si, mas essa amizade e esses relacionamentos se reduzem a vínculos genéricos, não mais focados em Cristo, centrados em Cristo, não mais focados na adoração a Deus, não mais caracterizados pelo serviço um ao outro, pelo serviço ao mundo, não mais preenchidos pelo estudo da Bíblia, pelas orações, não. Infelizmente, quando uma igreja é uma igreja de relacionamentos, é comum, é perigoso formarem-se vínculos ou até mesmo panelas. E nesses vínculos ou panelas apenas há amizades corriqueiras, amizades triviais. Essas pessoas apenas estão juntas e se encontram para entretenimento e diversão, para comes e bebes, para churrasco, para pegar um cineminha, para ir no boliche, etc. E esses relacionamentos são triviais porque eles são relacionamentos que podem acontecer fora da igreja também. São relacionamentos onde o evangelho está em segundo plano. Nessas amizades, as pessoas não estão buscando Cristo e a palavra juntos, não se juntam para orar, para trabalhar juntos pelo reino. E é comum, não que seja normal, mas comum pelo fato de acontecer bastante, que esses relacionamentos eles se tornem exclusivistas, fechados, não abraça o outro, não acolhe o outro, não se abre para o outro. Por isso eles são chamados de panelas. Então, esse é o perigo da igreja focar em ser uma comunidade de relacionamento, esses relacionamentos desbotarem. Cuidado, não deixe isso acontecer com seus relacionamentos com as pessoas da igreja. Não podemos perder o colorido da sacralidade, o colorido que é Cristo permeando todas as coisas em nossas amizades e vínculos. Então é preciso manter essas duas ênfases de relacionamentos, igreja, comunidade, mas equilibrados com a ideia de que esses relacionamentos estão centrados em Cristo. Há uma intencionalidade espiritual nesses relacionamentos. Igreja é comunidade. Deus habita nela. Essa habitação é em pessoas. A liturgia que agrada a Deus não é só aquilo que é feito dentro de um templo, é tudo o que fazemos em todo tempo, em todo lugar. Essa é a primeira grande lição que Ninfa nos ensina. A igreja é uma comunidade, não um templo litúrgico. A segunda lição que nós podemos extrair de Ninfa, a mulher que abriu as portas da sua casa para a igreja, é justamente essa. Abra as portas da sua vida para Cristo e para a igreja de Cristo. Quando Ninfa abriu o coração para Jesus, ela abriu também a sua casa, seu lar, seus bens, seu tempo, sua rotina, sua agenda semanal, colocou tudo isso a serviço do reino de Deus. E nós precisamos imitar esta mulher. Essa atitude desprendida era vital para a expansão do evangelho, para a consolidação do evangelho naquele tempo no Império Romano e hoje também continua sendo importante. A igreja não avança, não se desenvolve e ela não se consolida sem que hajam pessoas que abram as portas da sua casa e da sua vida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode imaginar que coisa extraordinária, o lar de Ninfa sendo o local, provavelmente isso aconteceu, onde as cartas de Paulo foram lidas para os crentes pela primeira vez. Essa carta que nós podemos estudar juntos como igreja.
Veja que nós percebemos que na igreja primitiva, a igreja modelo para nós, a igreja e o lar, em certo sentido, eram a mesma coisa. Havia muito em comum e o mesmo deve acontecer hoje. A igreja no lar e vice-versa, o lar na igreja. Cada lar deve ser uma igreja de Jesus Cristo. Em cada lar cristão, Jesus Cristo tem que ser o centro. Jesus tem que ter a palavra final lá na sua casa. Jesus Cristo tem que ser a pessoa que todo mundo em casa tenta imitar e reproduzir e espelhar. Jesus Cristo tem que ser buscado nas orações feitas em família. É a palavra de Jesus que deve ser lida todo dia e aplicada por vocês debaixo do mesmo teto, no mesmo lar, estando juntos. Jesus tem que ser louvado e adorado. Por isso que vimos em Colossenses, há um tempo atrás, no capítulo 3, orientações práticas de como a supremacia de Cristo deveria ser estendida ao convívio doméstico. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, e aí Paulo vai falar do lar, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Veja que orientações específicas para cada integrante da família são dadas no sentido de que Cristo deve ser vivenciado dentro de cada lar, porque cada lar é uma mini igreja e uma igreja só é forte à medida que cada lar é uma mini igreja. Por outro lado, se cada lar é uma mini igreja, cada lar pode ser um ponto de trabalho, pregação e comunhão da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo ganha muito, tem muito lucro se ela puder se reunir nos lares. Não é somente na época de Colossos, a Laodiceia, na época do Império Romano Antigo, que as igrejas precisavam dos lares. Hoje, os lares continuam sendo ótimos ambientes para a comunhão cristã. Eu quero mencionar aqui algumas formas práticas de você abrir sua vida, mais do que o lar, não somente o lar, mas sua vida para a igreja de Cristo, como Ninfa abriu. Em primeiro lugar, talvez você pode fazer do seu lar um lugar de reuniões de comunhão cristã. Quem sabe nós não deveríamos agora, em 2022, retomar nossos grupos nos lares, nossos grupos pequenos, que nós tínhamos funcionando antes da pandemia. Talvez o Senhor esteja dirigindo você e eu, a nós como igreja, a voltarmos a nos encontrarmos nos lares. Essa é uma ótima forma de você abrir sua casa, sua vida para a igreja. Outra forma de você abrir sua vida para a igreja é apoiar as ações sociais, evangelísticas da igreja. Você se engajar na participação, por exemplo, do projeto com os refugiados na Vila Minha Pátria. Esse tempo de sexta-feira à noite lá tem sido algo importantíssimo para o acolhimento dos refugiados aqui no Brasil. A nossa presença lá faz toda a diferença. Não deixe de ir. Não pegue sua sexta-feira, não use ela para outras coisas. Use para isso. Você apoiar a clínica Reviver, que nós agora começamos a ajudar como igreja. Já levantamos doações, os dirigentes da clínica foram muito gratos às doações que nós demos e nós já fizemos até uma visita a essa clínica. Talvez você possa se envolver com esse trabalho, ir lá, conhecer, ajudar de alguma forma. Temos também o nosso projeto com escolas públicas, o projeto Escolhas, indo semanalmente à escola para lecionar para os alunos conteúdos ligados à ética, valores. Talvez você possa visitar, participar desses trabalhos, ser um voluntário. Abra sua vida para os trabalhos da Igreja de Cristo. Em terceiro lugar, invista seus recursos na igreja e nos projetos da igreja. Doe o seu dinheiro. Doe itens de limpeza, higiene pessoal, roupas, alimentos para os projetos que a igreja tem feito. Outra maneira de abrir sua vida para a igreja é você usar seus talentos em prol da igreja, suas aptidões, dedicar o seu tempo para fazer algo pela igreja, pelas pessoas da igreja.
Mais uma maneira de você, de maneira simples, abrir sua vida para a igreja é priorizar os encontros com a igreja na sua agenda semanal. Tem muito crente que deixa as atividades da igreja como uma alternativa. E esses crentes acabam se tornando turistas, distantes, porque se é para ir quando dá, acaba indo pouco, porque poucas vezes dá. Frequentar a igreja é igual ao compromisso de fazer atividade física. Se você pegar a atividade física e colocar como alternativa, quando der você faz, você nunca vai fazer. Porque sempre vai aparecer alguma coisa que você vai achar mais interessante e vai tomar o lugar daquilo que realmente importa, a sua corrida, a sua caminhada, o seu tempo na academia. Assim é a igreja também. Se você quer abrir sua vida para a igreja, você precisa pegar a agenda da igreja, os dias, horários, colocar na sua agenda e dizer, nesses dias, nesses horários, eu não vou estar com parentes, não vou estar em casa de folga, não vou estar trabalhando, eu vou estar com o povo de Deus, porque eu abri minha vida para a igreja de Jesus Cristo. Outra sugestão, orientação de como você pode abrir sua vida para a igreja é fazer amigos na igreja. É cultivar relacionamentos de maneira intencional, se aproximar de pessoas da igreja. E não apenas aqueles vínculos por afinidade que acabam formando panelinhas. Envolva-se com pessoas da igreja, de toda a igreja. E é na integração, no coletivo, nesse vínculo, nessa teia, que o Senhor opera em nossas vidas. Se você quer participar de uma igreja onde você entra e sai, você não vai experimentar a ação de Deus na sua vida, porque Deus age através da teia, do tecido, da união de todas as células, do vínculo de todos os membros. Então, envolva-se nos relacionamentos da igreja, com pessoas da igreja, para que você prove de tudo que Deus tem para a tua vida. Queria concluir essa reflexão agradecendo o fato de você nos ouvir e perguntar para você, qual é o espaço que a igreja tem na sua vida? É um espaço dispensável? Alternativo? É um espaço meramente litúrgico, impessoal, ritualista? Ou é um vínculo formal? É a comunidade da qual você participa. Ninfa nos ensina, ao reunir a igreja em sua casa, que a igreja para nós precisa ser uma comunidade da qual nós participamos em torno de Cristo. Quem é o templo do Senhor Jesus Cristo? Não é o prédio da Igreja Batista, da Igreja Católica, dos Mórmons. O templo somos nós mesmos. Quem são os sacerdotes da igreja de Cristo? Não é o padre, o pastor, o apóstolo. Todos nós somos sacerdotes. Qual é o dia sagrado da igreja de Cristo? O domingo? O sábado? Não. Todos os 7 dias da semana. Qual é a liturgia que nós oferecemos a Deus? É um culto dominical? Não. O culto que prestamos a Deus é toda a nossa vida, em todo o tempo, em todo lugar, onde estivermos e com quem estivermos. Que a igreja possa ter espaço no seu coração e na sua vida. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por nos convidar para esta aventura que é fazermos parte da tua igreja, do teu povo. Queremos desfrutar de uma igreja que vá além desses limites religiosos. Queremos, como ninfa, abrir o nosso coração e a nossa vida para a igreja do Senhor Jesus Cristo e desfrutar de tudo que o Senhor tem oferecido para nós, através do teu povo, a tua santa comunidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua vida e a sua família ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, fique com Deus.